Oi, gente. Boa tarde. Como é que vocês passaram de ontem? Espero que todos passaram bem. Tô aqui de novo para continuar nosso videozinho de meu videozinho, né? De coisa do dia a dia, a história do dia a dia do meu passado. Falei para vocês que eu voltava hoje, estou aqui. Espero que todos passaram bem de ontem para hoje, que todos estejam bem, tá? Eu vou continuar contando para vocês a, a história do meu dia a dia, né? Do meu passado para vocês. Então vamos lá, gente. Eu terminei ontem, né? Falando para vocês que nós chegamos lá na fazenda da minha irmã, né? De mudança, né? E, e chegando lá, passado assim um tempo, né? A gente foi descobrindo também que minha irmã estava passando dificuldade, né? E na gente ter ido assim, ter levado as coisas, né? Que o patrão do meu pai tinha dado, né? Os mantimentos, as criação, né? As galinhas, porco que a gente tinha levado. Então, a gente vendo que ela estava passando aquela situação, aí todos os dias a minha irmã mandava buscar alguma coisa lá em casa, sabe? Aí a gente foi, gente. É igual eu tava comentando, igual eu falei ontem, desculpa, comentando não, falei ontem com vocês. Aí a gente fomos dividindo com eles, sabe? O que a gente tinha, a gente fomos dividindo, né? Mandava, todos os dias mandava buscar alguma coisa, a gente mandava pra ela, né? Por causa das crianças também. E enquanto a gente tinha, gente, a gente foi repartindo o que a gente tinha com eles também. Aí meu pai, naquele meio tempo, meu pai procurou, né, lá nas terras, algum lugar para plantar, né, que meu cunhado e minha irmã tinham dito que ia dar ele a casa, né, e terra também para plantar. Então ele começou a andar nas terras lá, caçando lugar para plantar, mas não encontrou lugar nenhum para plantar, para fazer plantação, né, de coisa agrícola, né, de arroz, de feijão, de milho, não tinha, gente, só tinha pasto, era só pasto, sabe, era só pasto mesmo, de criação de gado. Então meu pai já ficou meio assim, as coisas que a gente levou ia acabando aos poucos, foi acabando aos poucos, acabando aos poucos. O único lugar que meu pai achou, né, foi ali em roda da casa ali, um pedaço que ele pôde plantar uma horta, né? E aí meu pai foi lidando, sabe? Foi, plantou a horta e o que ele fez? Ele não arrumando o lugar lá, as terras lá que podia plantar, a, plantar, né, as roças, né? Então, o que ele fez? Ele ficou, bom, decepcionado, né? Ficou decepcionado com o que ele tinha feito, né? O que tinha acontecido, né? A gente sair lá da fazenda, né? Que tava tudo bem, né? E quando a gente chega lá, né? Com a esperança de mudança de vida, foi totalmente diferente, não era aquilo, né? E eu lembro que minha mãe ainda aconselhou ele, sabe, a voltar, a gente voltar para trás. Mas meu pai era uma pessoa, sabe, muito sistemática, sabe? Nossa, era uma pessoa especial, meu pai. Uma pessoa especial.
Mas era muito sistemática, gente. Meu pai era muito sistemático, sabe? Ele não ia dar nunca o braço a torcer para pedir o patrão dele para ele voltar de volta, sabe? Várias vezes minha mãe e a gente escutava minha mãe aconselhando ele, né? Mas ele não sei porquê, né? Não sei se foi vergonha, opinião, eu não sei. Ele era muito sistemático, não quis aceitar, né? Ir lá e pedir, né? Para ele voltar para a fazenda de novo. Aí ficamos, gente, lá pelejando nessa casa. Ficamos lá mesmo, né? E aí, como ele não viu que não tinha jeito, outro jeito, que as coisas que a gente tinha levado já estava acabando, né? Ele foi procurar serviço, gente, numa fazenda. Aí o meu irmão morava ali pertinho, sabe, em outra fazenda. Aí era assim, era uma alegria para nós que era pequeno, gente, né? Quando a gente é pequeno, a gente não tem preocupação. Então, pra gente era uma alegria muito grande, né? Minha cunhada, esse tempo, já estava grávida. Ela já estava grávida, minha cunhada. E tinha também as meninas, as crianças, né, da minha irmã. Então, a gente brincava muito no meio daqueles pastos, sabe? A gente subia nos pés de goiaba. A gente corria de carneiro, né? Que carneiro gosta muito de, né, de correr atrás da gente. A gente provocava as criação, sabe? E pra gente que era criança, tava tudo bem, sabe? Né? Criança não tem preocupação, mas eu sempre fui muito alerta, gente. Sempre fui muito alerta com as coisas que aconteciam, sabe? Ao redor de mim, sabe? Sempre fui muito alerta. Prestava muita atenção nas coisas, mesmo não podendo dar palpite. Eu prestava muita atenção nas coisas. E eu me preocupava muito com aquela situação que estava acontecendo, né? Mesmo feliz, sabe? Que eu tinha as crianças da minha irmã para brincar, as minhas sobrinhas, né? A gente brincava muito, mas mesmo assim tinha aquela parte, sabe? Da preocupação do que estava acontecendo ali, do que ia acontecer, né? Pra frente. Aí meu pai, aí igual eu tava falando, aí já tinha já meu irmão também lá perto, né? Tinha onde a gente ir na casa dele, né? Eu ia na casa, a gente ia na casa da minha irmã, que era bem pertinho, era andar só num pasto assim, atravessava um córrego, sabe? A gente atravessava num pau liso, sabe? Que eles colocavam para atravessar o córrego. Meu Deus, eu morria de medo para atravessar aquele pau para ir para casa da minha irmã. Ai, mas era muito bom, sabe? Era uma parte feliz pra gente que era criança, né? Mas os meus pais se tornou uma decepção muito grande, foi uma decepção muito grande. Aí meu pai veio naquela situação, gente, foi procurar serviço numa fazenda que tinha para baixo ainda da fazenda que meu irmão morava, sabe? Era bastante fazenda que tinha por ali por perto, sabe? Meu pai foi procurar trabalho, sabe? Mas já não achou trabalho, sabe? Da profissão dele, que ele a vida inteira foi vaqueiro, né? Então ele já não achou, porque já na fazenda que ele foi procurar trabalho, já tinha já o administrador da fazenda. Já tinha uma pessoa morando na fazenda, então o trabalho dele já não foi mais de cuidar, né, de gado, igual ele tinha costume. E ele teve que aceitar o que ofereceram para ele, sabe? Que foi um serviço braçal, sabe? De roçar pasto, sabe? Cortar madeira, sabe? Foi totalmente diferente o trabalho que ele conseguiu, mas ele teve que aceitar. Não tinha outra saída, sabe? Para sustentar a gente, não tinha outra saída.
E meu pai ia trabalhar, né? Aceitou esse trabalho, ia trabalhar e ficava bem distante, gente. Assim, tinha que andar um pedaço bom, mais ou menos de uns 40 minutos, 1 hora quase, andando pra gente levar almoço pra ele. E sempre, gente, igual eu tô falando pra vocês, eu sempre fui muito assim, sabe, muito atenciosa com as coisas que estavam acontecendo ao redor de mim, sobre a minha família, mesmo pequena, né? E sempre eu que ia com minha mãe, sabe, levar o almoço dele, que na roça, né, como dava pra ir lá levar o almoço, ele não levava o almoço de manhã, a gente que levava, minha mãe levava e eu sempre acompanhava ela, eu ia com ela levar o almoço dele. Aí eu me lembro, gente, quando ele almoçava, a gente chegava lá com o almoço dele, ele sentava assim no cabo da enxada, sabe? Talvez ele tava capinando. Eu me lembro desses pedaços assim, que ele tava capinando às vezes. Ele botava a enxada e sentava, e o resto da comida ele almoçava, o resto do almoço ele deixava para mim na marmita. Era tão bom aquele restinho da comida da marmita do meu pai. Era muito bom. E aí, gente, ele ficou bastante tempo, sabe, nessa fazenda. E sempre a gente indo todos os dias levar o almoço do meu pai. E aí, gente, meu pai pegou uma amizade muito grande, sabe, com o administrador lá da fazenda lá, esse moço que morava lá. Pegou uma amizade muito grande, seu Zé Raimundo, o nome do moço que morava lá na fazenda, seu Zé Raimundo. Eles pegaram uma amizade muito grande, sabe? Não era como o administrador e o trabalhador, sabe? Eles pegaram uma amizade. E esse José Raimundo pegou a frequentar muito, sabe? A nossa casa, sabe? Pegou a frequentar muito a nossa casa. Isso já fazia um tempo, gente, né? Que estava acontecendo, que meu pai estava trabalhando nessa fazenda e que ele ia lá em casa, às vezes, tardezinha, noitinha, né? Virava, mexia, ele estava lá em casa, sabe? Na medida que ia escurecendo, assim, ele aparecia lá em casa. Aí eu vim conversar, e eles jogavam baralho, sabe? Conversava. E, e foi passando-se os tempos, gente. Foi passando-se os tempos. Aí quando foi um dia, gente, é, minha mãe sumiu de casa. Minha mãe sumiu de casa. Do nada, minha mãe sumiu de casa. E quando a gente deu fé, minha mãe não estava mais em casa. Minha mãe tinha sumido de casa. Do nada. Aí o meu pai foi, sem entender nada, porque minha mãe tinha sumido, e continuou trabalhando, né? Continuou trabalhando. E a minha irmã, a Eunice, né? Ficava tomando conta da gente. Isso, gente, meu irmãozinho já tinha 1 ano. Meu irmãozinho tinha 1 ano. Ia fazer 2 anos já, meu irmãozinho. E minha irmã já estava com uns 11 anos de idade. A Eunice já estava com uns 11 anos de idade. Ela que ficava tomando de conta da gente. Ela ficou tomando de conta da gente e meu pai ia trabalhar. E quando foi um dia à noite, gente, bateu na porta da cozinha. Aí a gente foi abrir, era minha mãe. Era minha mãe, dizendo que tinha vindo despedir da gente, que ela ia embora para a cidade. Que esses 3 dias ela estava escondida no mato. Que ela ia embora para a cidade. Ela passou para despedir da gente. Desculpa, gente, de eu ter mudado, porque eu fico emocionada.
ela passou pra despedir da gente. E meu pai pediu ela pra ficar, ela não ficou. Ela disse que estava indo embora, estava escondida no mato, aqueles 3 dias, e que ela estava indo para a cidade. Naquela hora, ela estava indo para a cidade. Aí, gente, ela apareceu, sabe, com umas frutas. Eu não sei que fruta que é. Parece com essas jabuticabas. Não, jabuticabas não. Essas uvas grandes agora que vende no mercado, sem semente, aquelas uvas grandes preta, parecia, mas não era. Era uma fruta diferente. Ela trouxe do mato, onde ela estava escondida. Diz ela que passou esses 3 dias que ela ficou escondida no mato, comendo essa fruta. E ela trouxe pra gente essa fruta. Eu me lembro até hoje, mas nunca mais eu vi essa fruta. Aí, gente, o meu cunhado ficou sabendo, né? Claro. Meu pai foi na casa da minha irmã, comentou com minha irmã que minha mãe tinha sumido, né? E então meu cunhado ficou sabendo. Aí quando foi nesse dia que minha mãe foi lá em casa despedir da gente, que ela ia pra cidade, que ela ia embora pra cidade, meu cunhado, nós atendemos ela, nós três, nós quatro, atendemos ela na porta da cozinha. E meu cunhado bateu na porta da sala. O meu cunhado era tipo assim, gente, um coronel, sabe? Aquela época ainda, ele ainda tinha capanga. Os empregados dele era tipo capanga dele. Quando ele ia na cidade, gente, no arraialzinho que tinha, na rasa, sabe? Era assim, andando a pé, era mais ou menos 1h30, mais ou menos. Quando ele chegava nesse arraialzinho, vixe, todo mundo, sabe? Ficava assim abismado, sabe? Porque ele era tipo coronel mesmo, sabe? Lá. E aí, na minha mãe chegar lá na porta da cozinha, ele chega na porta da sala, gente. Aí meu pai vai atender ele na porta da sala e a minha mãe na porta da cozinha. Quando ele ouviu, sabe, a conversa da minha mãe, ele entrou pra casa dentro. Ele entrou pra casa dentro, sabe? Tipo assim, pra agredir a minha mãe, sabe? Pra agredir a minha mãe, jogando meu pai contra a minha mãe, querendo que meu pai agredisse a minha mãe. E, tipo assim, entrou pra casa dentro com os homens dele, sabe? Pra agredir a minha mãe. E a minha mãe não deu nem tempo de despedir da gente, sabe? Sumiu de novo. Minha mãe correu, sabe? Minha mãe correu com medo. E a gente não viu pra onde ela foi. E aí, gente, eles começaram, sabe? Eles começaram a procurar ela, sabe? E o meu cunhado, Solozinho, chamava Solozinho, colocando, sabe, os capanga dele, sabe, os homens dele para procurar minha mãe. E rodou a casa inteira, sabe? E não achou minha mãe, procurava por ali, sabe? Mandou buscar os cachorros, sabe? Botou pra perseguir a minha mãe, assim, procurar, ver se achava minha mãe e nada, sabe? Aí quando ele viu que a minha mãe não tava por ali, por perto, sabe? Ele assim, como é que eu vou falar pra vocês? Induzindo meu pai, sabe? A, a fazer ruindade com minha mãe, sabe? A brigar com minha mãe, né? E ajudando, sabe? Induzindo meu pai, ajudando meu pai a procurar, mas com aquela intenção, assim, de prejudicar minha mãe, sabe? De judiar dela. E quando eles viram que não ia achar minha mãe, aí eles colocaram a gente, sabe? Nós, crianças, nós quatro, a Eunice, a Cleonice, eu e meu irmãozinho,
para chamar por ela, sabe? Para chamar por ela, para ver se ela sentia, sabe? E respondia onde ela estava para eles achar ela. Mas a gente não chamava, porque a gente já sabia, a gente estava vendo aquela situação. Se ela aparecesse, eles podiam fazer alguma coisa, né, de mal para ela. Então a gente não chamava por ela. Eles mandavam e a gente não chamava por ela. Aí, gente, passou aquela noite toda eles procurando por ela e não encontrou. Sabe, não encontrou. E nós voltamos nossa vida no outro dia, né? Começou de novo. O meu pai, né, voltou pro trabalho. Minha irmã, Eunice, continuou cuidando da gente. E meu pai voltou a trabalhar normal. E a gente ficava em casa, sabe? A gente ficava em casa. E os dias foi passando, gente. Os dias foi passando e nada da minha mãe aparecia de volta. Nada da minha mãe aparecia de volta. Aí, gente, quando foi um dia... Gente, olha... nós vamos terminar aqui, que já deu nossos 15 minutos, tá? Já conversei um pouquinho com vocês. Passa muito rápido quando eu tô com vocês. Muito rápido mesmo, tá? Amanhã eu tô de volta, se Deus quiser, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus zela por vocês, tá? Nessa tarde linda, maravilhosa, que Deus zela por vocês nessa tarde e nessa noite, tá? Que Deus vai nos dar, tá? É o que eu desejo para vocês, tudo de bom, tá bom? Um beijo, um abraço, tá? Para todos vocês, tá bom? Desculpa de hoje eu não estar assim animada, porque hoje foi um pedacinho da história, né? Da sequência triste. Então, mas amanhã eu tô de volta para continuar a minha história do dia a dia do meu passado, tá? Amanhã eu volto, se Deus quiser, tá? E espero vocês, tá bom? Vocês vão estar comigo, tá? Beijo, que Deus os abençoe, tá bom? Fica com Deus.